É de conhecimento geral que a cachaça é um símbolo histórico e cultural de Minas Gerais, mas a gente sabe como surgiu esse simbolismo? Você conhece a história da cachaça? Não. Você conhece a história da cachaça? Não. Você conhece a história da cachaça? Não. A tradição mineira aconteceu por volta do século XVIII, durante o ciclo do ouro e da cana-de-açúcar. Os mineiros e os tropeiros, para se aquecerem do frio e também para terem momentos de lazer, começaram a produzir o destilado a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Mas a coroa portuguesa, com medo dessa cachaça afetar o comércio de vinhos europeus, começou a proibir a produção e o consumo dessa bebida. E a partir disso, essa cachaça tradicional se tornou um símbolo de resistência e de identidade regional e nacional. Culturalmente, a cachaça não é vista apenas como uma bebida, ela também dita a hospitalidade dos povos mineiros. Dificilmente você vai numa casa tradicionalmente mineira e não vai ser recebido com uma dose de cachaça para demonstrar o acolhimento e a hospitalidade daquela família. A cachaça moderada une os povos mineiros e quando é oferecida a melhor garrafa para uma visita, é sinal de respeito e consideração pela pessoa. Além disso, a bebida já está tão enraizada na nossa cultura que ela está presente até em pratos típicos da nossa culinária, como por exemplo o galopé, que é um prato típico mais da região interior de Minas Gerais, e ela também faz parte da produção de outras bebidas alcoólicas, como por exemplo licores, que é a junção da cachaça, do açúcar e da polpa da fruta. Tão ricos culturalmente, hoje a cachaça e os licores artesanais são reconhecidos por lei como patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais, guardando a história e a resistência do povo mineiro. Falando um pouco sobre o licor, a produção dele começa a escolher as melhores frutas ou ervas para se colocar no álcool. Ao se colocar no álcool, ele fica lá descansando de 5 a 15 dias. A partir disso, eles fazem uma filtração e colocam junto com o xarope, que é uma mistura de açúcar com água esquentada e fica homogênea e assim ele fica lá descansando por alguns dias. Depois disso, é filtrado novamente e colocado na conserva, que é vendido. Agora falando sobre a agricultura familiar, ela é muito mais do que um modelo de produção. Ela é a tradição que é passada de pai para filho com os ensinamentos sobre a terra. Eles respeitam o tempo de colheita e ajudam a diminuir os gastos. Além do mais, a partir da década de 1990, começou a substituir os termos como pequeno produtor para produção familiar. Por quê? Esse termo acaba sendo pejorativo, porque essa produção é uma das maiores que temos no Brasil. Na verdade, é o maior modelo que a gente tem aqui no Brasil. Então, não é pequena produção. Agora, a gente vai conhecer um pouco a história do seu Henrique, um produtor de doces e licores artesanais que utiliza a própria produção. Para entender melhor um pouco sobre a história de vida e como ele entrou nesse meio, nós perguntamos se isso foi algo passado de geração em geração ou se ele mesmo que começou a produzir. Meus tios sempre tiveram fazendas, meu avô tinha sítio, então era muito comum férias ir para a área rural, meio do ano, início do ano. Acabava as festas, a gente ia para a roça, né? E lá produzia-se de tudo, desde cachaça, café, todo tipo de produção. Já no meu caso, é uma coisa pequena. Hoje em dia é muito difícil, porque não consegue mão de obra, ninguém quer ficar na roça trabalhando, todo mundo quer vir para a cidade. Se você falar que não tem internet, aí acabou, você não consegue empregar de jeito nenhum. É uma coisa que a gente faz por gosto mesmo, porque o retorno é complicado. Queríamos saber também como que surgiu essa ideia de começar essa produção de licor e doce e como que faz quando não está na época, na estação das frutas utilizadas para essa produção. Por exemplo, época de jabuticaba, banana ainda tem mais tempo, né? Produz o ano inteiro praticamente, tem, lógico, tem época que produz mais. Manga, bem tem a época. Então, como produz uma quantidade muito grande, uma parte a gente transforma em doce, que é a parte da polpa, né? O licor geralmente é feito com a casca. Então, a gente coloca infusão em álcool de cereais,
deixa ali um tempo curtindo, depois tira, coa, separa esse álcool já da casca da fruta, né? E esse a gente consegue guardar para poder ter uma produção o ano todo, tanto da jabuticaba, da manga, da uvaia, de qualquer que seja a fruta. E o doce, não, o doce a gente produz com a polpa da fruta e fez aquela produção lá, acabou. Também queríamos saber se ele acreditava que a sociedade ela valorizava o trabalho desses agricultores familiares. Isso é engraçado, que tem até aquela piada, né? Compra um sítio, vai descansar, compra uma chácara. Chega na chácara, é só trabalho o dia todo. Você chega no sítio, é só trabalho o dia todo. E quando chega as visitas, já leva até a sacolinha, né? Faz a feira e vai embora. Mas isso aí não tem problema, que a gente não faz questão. Mas o que acontece? As pessoas chegam num sítio, aí vê lá a galinha. Ah, quanto vale a galinha? Ela não quer comprar, ela quer ganhar, entendeu? Igual ela vê a horta dele nasceu aí, ele não vai fazer questão. Todo mundo quer só ganhar. Às vezes a pessoa passa, você nem conhece a pessoa. Ela já chega, às vezes pergunta o preço e tal. E na intenção não é nem fazer uma compra. Elas choram para ganhar mesmo, então não tem valorização. Acha porque está ali, nasceu e dali você não teve custo, você não comprou adubo, você não paga mão de obra para capinar, manter limpo, para fazer tudo, né? Uma dúvida que nós tínhamos era quais as dificuldades que se tem nesse meio de agricultura familiar para se adequar a toda essa tecnologia nova. O que acontece? Lógico, o custo é a maior dificuldade, né? Mas também deveria fazer cursos para incentivar pequenos produtores. Você encontra aí a Embrapa, esse pessoal faz tudo para os grandes. Aqueles que têm grandes criações de leite, corte, agricultura em alta quantidade, entendeu? Aí é mais fácil, porque o maquinário que ele compra, ele vai usar direto em grande quantidade. Como é que uma pessoa com a produção pequena faz isso? Não tem como. Então, o preço de insumo, por exemplo, é um absurdo. Eles ainda põem impostos e aumentam os impostos. Eu acho que insumo para agricultura, para criação, para pecuária, não deveria nem ter imposto, para poder baixar o custo e baixar o preço do alimento. Então, você utiliza essa produção para consumo próprio da sua família, para venda ou, nesse caso, os dois? A nossa produção é destinada ao consumo da família, porque a venda é até difícil. A gente tem lá animais exóticos, pavão, fazão, essas coisas. Aí vende um ou outro, mas é muito difícil a venda. Fica mais lá para enfeite mesmo. E às vezes um vizinho chega lá, precisa de um carneiro para cruzar, quer comprar um reprodutor, a gente vai e vende um para ele. O outro às vezes precisa de um cachaço, às vezes ele nem vende, deixa ele levar a porca lá e cruzar. É mais para o consumo mesmo. Ao longo deste trabalho, conhecemos um pouco mais sobre a história da cachaça e entendemos que ela é muito mais do que uma bebida típica. A cachaça ela representa a tradição e a cultura do povo mineiro. E por trás de cada garrafa produzida artesanalmente, existe o esforço de muitas famílias que vivem da agricultura familiar. São gerações de produtores que dedicam seu trabalho ao cultivo de cana-de-açúcar e a produção de cachaça, preservando conhecimentos e técnicas que passam para os pais, de pais para filhos, por gerações. Além de grande importância cultural, a produção artesanal da cachaça também contribui para a economia local, gerando empregos, movimentando o turismo e valorizando os pequenos produtores rurais. Por isso, podemos concluir que valorizar a cachaça mineira também é valorizar a história, o trabalho e a dedicação das famílias que mantêm essa tradição viva e ajudam a preservar um dos maiores patrimônios culturais de Minas Gerais. Hoje em dia, com a produção em grande escala cada vez mais presente, a agricultura familiar continua tendo um papel muito importante. Além de produzir alimentos de qualidade, ela ajuda a manter as tradições do campo e a história. Ao valorizar os agricultores familiares e reconhecer o trabalho de quem produz grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, ao apoiar a agricultura familiar, também estamos preservando a cultura e identidade e tradições de Minas Gerais para as próximas gerações.